Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Na série Os Benfeitores da Humanidade, hoje nós queremos trazer para vocês, numa série que vamos realizar em 3 programas, das virtudes de Maria. Vamos falar de Maria, a mãe universal da cristandade. Esse espírito ímpar que conviveu conosco e que nos trouxe a bênção de ser a primeira a dizer sim a Jesus na terra. A primeira discípula a aceitar a empresa do Mestre entre nós. Assim, sem mais delonga, vamos falar das virtudes de Maria. Vou usar uma técnica diferente. Vou falar dessas virtudes vistas por Paulo de Tarso, à luz de Paulo de Tarso, que conviveu com Maria na cidade de Éfeso. Assim, nós temos que, na rua principal da cidade de Éfeso, uma das grandes cidades da Roma antiga, Paulo caminhava. Ali, na cidade de Éfeso, ele veio ajudar João Evangelista a fixar a sua igreja. No início dessa rua, nós temos a igreja de São João Evangelista. No final, a igreja mais antiga dedicada a Maria de Nazaré. Por ali Paulo passeava, porque João há muito já havia fundado naquela cidade a sua igreja, o cristianismo, apesar de nunca ter se desfiliado da Casa do Caminho lá em Jerusalém, como nos narra o nosso Emanuel no livro Paulo e Estevão. Ali Paulo então caminhava e por 3 anos fixou a igreja na cidade de Éfeso e mais, por 3 anos consolidou de forma inesquecível a mensagem de Jesus. E, inclusive, nós temos nas muretas as marcas de peixe na cidade, dizendo que por ali era caminho de cristãos, por ali era caminho que se levava às igrejas, às reuniões do cristianismo primitivo, como se pode ver na figura a marca do peixe. Paulo, então, conviveu ali naquela cidade por 3 anos. E nela tinha a casa de Maria, a casa que João Evangelista morava com a Mãe Santíssima quando ele se encontrava na cidadezinha de Éfeso. É assim, então, que Paulo vai visitar a casa da Mãe do Senhor. E ao ver Maria, ele beija a mão dela e diz que Maria, a mãe de Jesus, mais se assemelhava a um anjo vestido de luz. E ele pede licença aos companheiros da cidade de Éfeso para que naquela noite ele tivesse a oportunidade de sentar aos pés de Maria para ouvir dela sobre o nascimento de Jesus, sobre os primeiros momentos de Jesus na terra, sobre as revelações espirituais em torno de Jesus, sobre as suas lembranças em torno da missão do seu filho. Por quê? Porque ele pretendia escrever um evangelho para a posteridade, uma biografia de Jesus. No entanto, com muitas perseguições em outras localidades e a necessidade da presença de Paulo constante, ele era um peregrino e ele levava a palavra do evangelho por toda parte, por isso que nós sempre o vemos nas suas estátuas, ele com o pé para a frente, no sentido de estar caminhando com uma espada na mão, que é a espada da palavra de Deus, a palavra de Deus que penetra fundo na alma. Dada essa necessidade de pregar em outros lugares, da presença dele que era importante, ele então pede licença a Maria e a João, dizendo que teria de partir. E no caso, João Evangelista ainda lembra ele, mas e aí? Se você partir, e o evangelho que você precisava e queria escrever sobre as recordações de Maria em torno de Jesus? E ele então fala que se ele não puder voltar, ele enviaria um companheiro para fazer isso. Foi assim, então, que ele envia Lucas, que era seu médico, o caríssimo médico de Paulo de Tarso. E ele, então, vai estar com Maria de Nazaré, Lucas. Lucas era, inclusive, também pintor.
ele pinta Maria, ele escuta a mensagem de Maria, passa a ter contato com outras testemunhas oculares do Evangelho e escreve o seu texto, a sua biografia, a maior biografia de Jesus, uma das mais lindas, extraordinária biografia e técnica, porque ele era médico, né? E também dramática, muito bem arquitetada, porque ele era pintor, e mais, cheia de sentimento, porque ele vivia, podemos dizer, aquecido nas experiências com Paulo de Tarso. Paulo lê o Evangelho de Lucas, recorda as lembranças de Maria e pede para que Lucas continue esse trabalho, escrevendo o Ato dos Apóstolos, que é a vida dos apóstolos depois que Jesus retorna ao plano espiritual. Lucas, então, é autor de 2 livros no Evangelho. O Evangelho, no Novo Testamento, o Evangelho e o Ato dos Apóstolos. Mas Paulo aproveita esse contato com Maria para pensar na excelência do amor. E aí, inspirado por Jesus, mas tendo ao seu lado Estevão, que era uma espécie de transformador espiritual da mensagem de Jesus para Paulo, aquele Estevão tão querido nas lembranças de Paulo de Tarso, ele resolve escrever as cartas, as suas famosas cartas canônicas, para serem levadas às diversas igrejas. Aonde ele não podia chegar, chegava a mensagem das suas cartas, inspiradas por Jesus através de Estevão. É assim, então, que ele soube das dificuldades na igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava com problema, porque um irmão colocava o outro na justiça, estava com problemas de desequilíbrio sexual, problema de que muitos voltavam também para as antigas práticas da idolatria. E mais, a grande vaidade da mediunidade. Um achava que tinha um dom mediúnico melhor do que o outro. Um achava que recebia um espírito melhor do que o outro. Paulo, então, inspirado em Maria, inspirado em tudo aquilo que ele ouviu do amor de Maria, ele traça a chamada excelência do amor, que é o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, quando ele diz assim: mesmo se eu der tudo que tenho aos pobres, até o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada vale. Mesmo se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, de todos, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Mesmo se eu desse tudo para os pobres, seria como um ferro que soa, um sino que bate, mas sem sentido, se não tivesse amor. Mesmo se conhecesse todos os dons, e se tivesse inclusive a profecia, e se tivesse a ciência, se não tivesse amor, de nada adiantaria. E aí, inspirado em Maria, ele passa a traçar 16 palavrinhas maravilhosas, lembrando a comunidade de Corinto, que através daquele exemplo de Maria, eles podiam realmente se transformar, podiam realmente perseverar naquilo que eles aprenderam quando Paulo estava com eles, quando o casal Prisca e Áquila estava com eles, quando Apolo pregava para os irmãos de Corinto. Ele então busca na excelência do amor, nas virtudes de Maria, a fortificação, podemos dizer, o fortalecimento dos irmãos da igreja de Corinto. E começa ele inspirado em Maria. O amor é paciente. Como Maria estava grávida, ela não revelou para ninguém aquilo que o anjo havia falado para ela. Aliás, por causa da humildade, a gente e o espírito evoluído não revela as suas grandezas, são coisas da alma. Além do mais, se ela revelasse, acreditariam? Como que ficaria as angústias no caso de José, o grande patriarca José, diante da gravidez de Maria? Ele que era justo, ele que amava Maria, ele que era um seguidor firme das promessas espirituais. Repare que ele, num sonho, quando estava nessas aflições, um anjo aparece para ele e dá a seguinte mensagem: e projetando ele isso, de se separar de Maria, eis que em sonho lhe aparece um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria. Essa é a palavra balizada de Emanuel, falando de José da Galiléia no livro Levantar e Seguir. Continua o nosso Emanuel.
José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Mas, continua Emmanuel, já pensaste no cristianismo sem ele, sem a figura do José da Galileia? Continua. Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve um tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas ao homem, a José da Galileia, que foi, podemos dizer assim, uma espécie de tutor, de protetor, tanto de Maria quanto de Jesus. Continua o nosso Chico. Chico Xavier fala, no caso de José, o que havia era mediunidade, mas uma mediunidade sublimada, porque ele obedecia irrestritamente à vontade do plano espiritual. Diz o Chico, tudo se baseia, veja bem, na comunicação do visível com o invisível. O que é a revelação do anjo Gabriel? De que modo José da Galileia se decide a aceitar Maria como esposa, senão através do sobrenatural? Por isso que o amor é paciente, e na paciência ela soube aguardar, porque quem ama é paciente. Também o amor é prestativo, porque quando houve a maior revelação de que ela seria a mãe do Messias, o anjo diz para ela, a sua prima Isabel está grávida há 6 meses. Ela então, diz o texto, levantando-se com pressa, foi para as montanhas de Aim-Querim. Ela, a mãe do Senhor, se presta a subir as montanhas para ficar com Isabel. E diz o texto, que ficou lá por 3 meses, até o menino nascer. O amor também não é invejoso. Repare, ela podia ter inveja. Tantos moravam em lugares melhores e o seu filho nasceu numa manjedoura entre animais. Olha a profissão do marido, um simples carpinteiro. Mas o amor não é invejoso. O que ela podia invejar se ela já tinha Jesus? E quem tem Jesus tem tudo. Continua Paulo inspirado em Maria. O amor não é vaidoso. E quando ela recebeu a maior revelação de todos os tempos, tu serás a mãe do Senhor, ela se curva diante o alto e diz, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. É Ele que me escolheu para mãe, e se é Ele que me escolheu, eu quero fazer a vontade dEle. Aliás, eu faria se Ele me escolhesse para qualquer empreendimento. Se Ele me escolheu para mãe, que assim seja feito. E no silêncio do alto, esperando a resposta, ela dá o seu sim. Ela foi a primeira pessoa a dizer, sim, eu aceito. Aqui está a escrava do Senhor, que Ele faça segundo a sua vontade. Eu aceito em ser discípula de Jesus através da maternidade. O amor não é orgulhoso. E os pastores chegaram dizendo, os anjos apareceram, a milícia celeste, e cantavam, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Diz o texto que Maria guardava e meditava tudo no seu coração. Mas depois chegaram os magos, trouxeram presentes, ouro, incenso e mirra. E diz o texto que Maria guardava e meditava tudo no seu coração. Porque o amor, antes de tudo, diz Paulo, inspirado em Maria, o amor não é orgulhoso. Se os irmãos de Corinto realmente vivessem isso. Se nós refizéssemos a nossa trajetória e descobríssemos que o amor não é invejoso, ele é prestativo, que o amor não é orgulhoso, mas mais que tudo, que o amor é paciente, teríamos realmente uma outra vida, e vida alicerçada nos princípios de Maria, lembrados por Paulo. Queria convidá-los, meus amigos, para que no próximo programa continuássemos com o tema As Virtudes de Maria, nessa trajetória entre os benfeitores da humanidade. Muita paz.